Então diz assim a palavra do Senhor: os filisteus juntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam do outro monte, da banda de Aquém, e um vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gad, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 séculos de bronze, e trazia gravas de bronze para cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como de um órgão de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 séculos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que deixe a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis vós nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém? Este versículo 11, na verdade, mostra o estado em que estava, na verdade, o povo de Israel. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras de afronta do filisteu, daquele homem gigante, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, eles estavam com medo. Todos nós que já viemos à igreja há muitos anos, conhecemos muito bem esta história. Sabemos que nesta história vai entrar um herói improvável, né? Um garoto, um adolescente, né? Um jovenzinho chamado David. Amém? Irmãos, mas olhemos, e eu hoje queria desafiar-vos a cada um de nós para olhar, na verdade, para o exemplo, para a fé de David. Amém? Porque David, ele tinha no Senhor a sua confiança. Amém? David, na verdade, ele olhava para aquele gigante que estava diante dele, numa perspectiva diferente de todo o exército de Israel. Porque para David, aquele gigante, apesar das suas dimensões, cerca de 3 metros de altura, ele não passava de um homem mortal como qualquer um. Amém? Mas é verdade que era um homem mortal que estava desafiando não a Israel, não ao exército de Israel, mas que estava a desafiar o Deus Todo-Poderoso. David, ele percebeu que se tratava de uma guerra espiritual. David percebeu, na verdade, que aquele gigante que o atemorizava, na verdade, era alguém que, na verdade, era servo do inimigo, podemos dizer, das trevas, de Satanás, do diabo. E a Bíblia diz que ele anda ao redor a buscar a quem possa tragar, mas a Bíblia também diz que nós já podemos vencer naquele que nos dá toda a vitória. Amém? Então David, ele olhou para aquela batalha não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. E eu oro para que Deus abra e nos dê discernimento, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, nos dê discernimento, nos dê entendimento espiritual. Irmãos, há uma guerra, há uma luta que está
está a travar nesta terra, nesta cidade. Ele tem aqui os seus agentes, tem aqui os seus valentes. Na verdade são indivíduos, quer masculinos, quer femininos, que têm influência sobre diversas pessoas, né? Por isso é que vão lá consultá-los, por isso é que vão lá buscar, na verdade, uma falsa ajuda espiritual. Não estou falando de qualquer movimento ou igreja evangélica aberta neste lugar, mas estou falando de servos das trevas. Amém? Alguém que não está para juntar para o reino de Deus, alguém que na verdade está trabalhando para o reino das trevas. Na verdade, irmãos, é contra esses que é a nossa luta. Amém? Temos de estar apercebidos. Amém? Irmãos, este episódio desafia-nos a olharmos para os nossos próprios gigantes. Amém? Aquilo que nos mete medo, aquilo que nos afronta, aquilo que nos, na verdade, de alguma forma, nos deixa muitas vezes paralisados e impedem a nossa vida cristã de avançar. O Senhor manda avançar, o Senhor manda-nos, na verdade, porque nós somos desafiados a viver uma vida, na verdade, que agrada a Deus. Quer no nosso casamento, quer na nossa vida profissional, irmãos, mas muitas vezes levantam-se gigantes para destruir o nosso casamento, levantam-se gigantes muitas vezes para atrapalhar, na verdade, na área financeira, nos negócios, nos empregos, nos trabalhos, na carreira profissional, e nós temos que estar apercebidos, irmãos, que o Senhor quer nos dar vitória, Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Amém? Na família, Deus quer famílias unidas, Deus quer que os filhos, que os pais, na verdade, possam ter um bom relacionamento, e nós sabemos como o inimigo está atacando nas famílias, levando muitas vezes a viverem em guerra. Na verdade, alguém diz que uma vez foi visitar uma família que já há algum tempo não aparecia à igreja, e tinha daquelas, antigamente o povo de Deus gostava muito de, embelezar com aquelas plaquinhas sobre oração, sobre, ele até me lembro ver lá na casa da avó da minha mulher, uns azulejos que, isso há uns 50 ou mais anos atrás, havia aí, aqueles dizeres evangélicos, e dizia na porta, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas mal ele se aproxima lá da porta, é um grande barulho lá dentro, e o pastor abre a porta, vêm todos subsaltados, eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas foi alugado ao diabo, né? Às vezes o diabo entra, na verdade, para perturbar, mas irmãos, nós queremos, na verdade, perceber que não é contra a mulher, não é contra o marido, não é contra os filhos. Temos que perceber que muitas vezes é o inimigo a agir para tirar a paz do Senhor na nossa casa. Vamos estar apercebidos, amém? Devemos estar apercebidos e buscar com fé, com coragem, porque nós não aceitamos, na verdade, nós não podemos dar de mão beijada, na verdade, quando o inimigo, na verdade, ele desfaz com que um filho ou uma filha, na verdade, começa a ter um comportamento, na verdade, antibíblico, e começa, na verdade, a interferir, na verdade, de uma forma errada conosco. Não é porque temos que andar à luta, mas muitas vezes temos que parar e perceber que temos que orar pelos nossos filhos, temos que orar pelo nosso marido, temos que orar pela nossa esposa, temos que orar pela sogra, temos que orar uns pelos outros. Amém? Porque Deus quer dar vitória aos seus filhinhos. Amém? Deus quer que nós possamos andar como David ele podia andar, com confiança. David olha ao seu redor, amém? Irmãos, David olha e vê, na verdade, que o exército de Israel, amém? O povo de Deus, afinal, estava sendo insultado, estava sendo enxovalhado, amém? Mas David, ele não recuou nem vacilou, amém? Irmãos, vamos falar, vamos ter uma linguagem bíblica, amém? E a linguagem bíblica é uma linguagem de fé. Às vezes é o problema, vem a dificuldade,
não aceite a derrota, não aceite, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Não fique somente pela palavra, mas vá à oração. Amém? Não somente possa declarar aquilo que a palavra do Senhor diz a teu respeito, e é verdade, devemos afirmar e estar conscientes daquilo que o Senhor diz na sua palavra a nosso respeito, mas também orar de acordo com o que está escrito. Senhor, eu sei que a tua palavra fala que os teus filhinhos, amém, que o Senhor está conosco, que o Senhor vai conosco, que o Senhor não nos deixa, que a nossa família será abençoada. Até o marido descrente diz que é santificado pela mulher. Amém? Amém? Às vezes eles são complicados, amém? Em lugares pequenos, às vezes, ainda estou apreciando aqui um bocadinho a realidade, às vezes há uma grande pressão interpares, uma grande pressão de outras pessoas à volta, né? Lembro-me lá em Aljustrel, acho que já contei aqui esta história, mas pronto, nós tínhamos lá uma casa de oração num sítio um bocado problemático. Era uma casinha mais pequena do que esta, mas ficava em frente à sociedade colombófila, ok? Aquilo era os pombos, aquilo acho que era só ao domingo de manhã, que era a largada dos pombos, mas aquilo, durante a semana toda, aquilo era lá a cerveja. E havia, em frente à sociedade colombófila, havia lá um grande muro, baixinho, e o pessoal sentava-se lá a ver quem entrava e quem saía da igreja, né? E então, iam depois para casa, então, a tua mulher vai lá, e assim, assado, pronto, enchia os ouvidos dos crentes, né? Dos maridos das crentes, e era muito complicado, né? Era muito complicado. Se eu der estratégia de mudar para um sítio mais ainda central, mas mais resguardado, e graças a Deus começou, o Eliseu, não sei se ainda chegou a ver outras casas, pelo menos duas nós fizemos mudança, talvez, sim. O sítio mais pequeno, era mais pequenino, mais humilde, mas, irmãos, Deus começou a encher aquela casa, amém? Deus começou a encher aquela casa, às vezes temos também a saber a estratégia do inimigo, e Deus começou a salvar homens, amém? E Deus começou a salvar também os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amém? O Senhor quer dar vitória, amém? Às vezes temos que alterar um bocadinho a estratégia, temos que ser sábios, né? Temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? No sentido de ter alguma prudência, mas avançar, crendo que o Senhor tem a vitória para a sua igreja. Irmãos, nós não vamos aceitar a derrota da igreja, a derrota da vida de uma família cristã como algo adquirido, irmãos. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos lutar, irmãos, e a nossa batalha é uma batalha espiritual. Amém? Vamos avançar um bocadinho e ver a forma como que havia um ódio, né, terrível contra o povo de Deus. Capítulo 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos da vide do ribeiro e pô-las no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando aos filisteus. E o filisteu também veio e se vinha chegando a David. Houve assim uma aproximação, e os que levava o escudo e o escudeiro adiante dele. E olhando o filisteu e vendo David, o desprezou. O mundo nos despreza. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com as boquinhas que eles vão mandando, às vezes maliciosas, maldosas, depreciativas. Nós não podemos dar lugar a essas palavras. Temos que cortá-las, na verdade, no nome de Jesus. Não aceitar esse desprezo do mundo, essa afronta do mundo, essa chacota que eles fazem. Veja, diz, olhando, o verso 42, o filisteu, e vendo David, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a David, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a David pelos seus deuses, né? Oh, irmãos, é verdade que muitas vezes sofremos, na verdade, estas ameaças e, entre aspas, maldições, mas sabe o que é que a Bíblia diz?
diz que contra Jacó não há maldição que pegue. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Contra os filhos de Deus, nós estamos bem com o Senhor. Amém. Não tenham medo que alguém vai lá à bruxa fazer um feitiço contra si, porque não pega, porque não funciona. Lembro-me, vou contar aqui 2 episódios, não sei se já contei aqui. Lá ainda naquele campo missionário que nós tivemos em Castro Verde, Aljustrel e Mértola, Urique também tínhamos algum trabalho ali, numa casa particular, e havia um lugar chamado Panóias é na Estrada Nacional, e tínhamos lá uma irmãzinha muito fraquinha na fé, muito doentinha, e até com alguns problemas... na área psiquiátrica, psicológica, podemos dizer assim, né? Ela não era doidinha, né? Mas tinha algumas fraquezas, tinha algumas depressões, e às vezes ela falava aquilo que não devia, às vezes com o vizinho, desabafos e não sei o quê, e houve lá um vizinho que incomodou-se com alguma coisa que ela disse algum dia, e foi a um famoso feiticeiro, bruxo, do Cercal do Alentejo, né? Baixo Alentejo, ali perto de Odmir, ali entre Paracintos, e chegou lá. E Fé começou a fazer, pediu para o bruxo fazer a feitiçaria contra ela, e acendia velas, e aquilo apagava tudo. Acendia velas, aquilo apagava tudo. E então o bruxo disse lá para o vizinho, né? Olha, essa senhora tem uma força com ela, que eu não consigo fazer nada. Ela tem uma força muito, muito grande, maior do que a minha, né? E o vizinho chegou lá e disse... Eu não sei o que é que você tem. Você tem uma força consigo que até o bruxo não conseguia. Do Cercal disse que não conseguia fazer nada contra si. Oh irmãos, amém? O Senhor está connosco. Às vezes temos as nossas fraquezas. Às vezes fazemos coisas ou dizemos coisas que às vezes nem convém. Mas o Senhor não nos deixa. O Senhor não nos ampara. Ele está connosco. Outro episódio aconteceu em Almodóvar, que é um pouco mais a sul. Tínhamos lá uma irmã muito fraquinha também, mas neste caso era doente, uma irmã muito doentinha. Tinha muitas doenças, ela mal conseguia andar, e então ela tinha uma irmã em Lisboa, pensou, vou ajudar a minha irmã. Então foi, também levou a fotografia da irmã, e foi para uma bruxa, no Algarve, ali para os lados de Crença, ali para os lados de Lolé, já ali... Pagou na altura 350 euros, 70 contos antigos, né? E a bruxa, não consigo, né? E era para fazer bem, não conseguia também fazer o feitiço, não conseguia fazer o bruxedo, era um bruxedo para ajudar, mas sabe que aquilo não é ajuda nenhuma, irmãos, amém? Irmãos, infelizmente ao nosso redor há muitas pessoas que estão agindo assim, estão procurando ajuda, porque há uma cegueira espiritual nesta terra, amém? Infelizmente na nossa nação, e às vezes até províncias onde o ateísmo foi muito ensinado, como aqui, né? Por causa do partido dominante da altura, mas as crendices nunca saíram do povo, né? Podem até, já ouvi falar, onde nós estávamos lá em baixo, falar palavrão e coisa ordinária contra o nome do Senhor Jesus Cristo na minha frente, né? Ofensa muito grave, mas sabe, são pessoas que qualquer coisa vão ali por causa do bucho voltado, né? Dar a volta ao bucho e aquela coisa toda. Até dentro da igreja encontrei, a menina tinha coisa, mas fomos ali, a senhora deu a volta ao bucho, assim, mas deu a volta ao bucho. Ai meu Deus, o que é isto? Né? Irmãos, vamos orar pelas crianças, está doendo, não tem que ir lá fazer a benzedura, né? Lembro-me lá também em Aljustrel, veja isto, o novo senhorio, ele não era crente, mas era amigo dos crentes, especialmente pagávamos a renda, né? Mas a esposa era crente, né? Era crente, ok? E tínhamos culto de quinta-feira à tarde ali em Aljustrel, e ele morava no primeiro andar, nós morávamos no resto, e um dia não apareceram no culto, e a irmã que é crente, apareceu ele, o seu Graça, a meio do culto. Oh irmão, orem lá pela minha Francisquinha, que está muito bem, tem a zona. Assim, está bem. Ok, vamos orar, oramos pela irmã Francisca. No final do culto, como era logo em cima, fui visitar a irmã Francisca, mais a irmã Paula, né? Subimos, e eu perguntei, até na altura o Espírito Santo disse, olha, pergunta lá qual é o tratamento. E perguntei assim, qual é o tratamento? Bem, vem uma senhora aí mais logo e traz uma faca e azeite e alhos. Assim, o quê?
Faz aí com uma faca, assim um gesto e tal, com azeite e alhos, esfrega e já está melhor. Oh irmã, tua irmã é crente e aceita uma coisa dessas? Bem, então o que é que eu fiz? Amém. Irmã, Deus não vai dar vitória, nem a bruxa vai ter vitória. Você vai ficar empatada com isso por muito tempo. Porque Deus não vai operar para que a glória não seja da bruxa, né? E o Senhor não vai... e a bruxa não consegue atuar porque a irmã tem o Senhor consigo. E como é que faço, pastor? Olha, peça perdão a Deus. Então a irmã ali na nossa frente fez uma oração, confessando o pecado, pedindo perdão, e eu orei, pedindo também que o Senhor, na ignorância, o marido foi procurar aquela senhora, e depois o marido, já indo embora, diz-me assim, então o que é que eu faço à senhora quando vir? E ela vai vir mais logo, assim, manda embora. Está bem, ok. Fui-me embora, nunca mais pensei na coisa. No dia seguinte, hora de almoço, liga-me o Sr. Graça. Oh, pastor, a minha Francisquinha, então o que aconteceu? Já está boa, desapareceu a zona, então dê glória a Deus. Amém, dê glória a Deus, irmãos. Nós temos que agir como filhos de Deus, irmãos. Amém. Nós temos que ganhar coragem, saber, irmãos, que os processos, os princípios de Deus funcionam. Amém. Maior é o que está conosco. O diabo muitas vezes vem nos atormentar, mas, irmãos, muitas vezes vem nos meter medo, afronta-nos e nós vamos buscar uma ajuda no lugar errado, mas a nossa ajuda vem do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas sabe a atitude de David, né? Verso 26, ele diz, quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este? Oh, irmãos. Amém? Quem é este aí fora? O maior não está contigo? O maior não está conosco. Amém. Nós temos o Senhor na nossa vida, irmãos. Amém. É isso que David, aquele jovenzinho, irmãos, aquela criancinha com os olhos doces, de por cima ruivo, né? Naquele tempo, hoje toda a gente quer cabelo vermelho, né? Naquele tempo, que era ruivo, parecia que era uma pessoa amaldiçoada, era conceito lá deles verem, porque eram todos mais morenos, né? Então, irmãos, aquele jovenzinho, os olhos deles eram um patinho feio, mas era um homem, não interessa o nosso aspecto, amém? Não interessa o que os outros pensem de nós, interessa o que Deus pensa de nós. Amém? Oh, todos nós somos valorosos para Deus. Todos nós, na verdade, que entregamos a nossa vida ao Senhor, temos recebido a unção do Santo. O Senhor está conosco. Ele nos deu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, o crente precisa estar firme naquilo que ele é. Ele é um servo de Deus, ele é uma serva de Deus, ele tem o poder de Deus sobre a sua vida. 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, sois de Deus. Oh irmãos, que maravilha. Somos do Senhor e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Amém. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas veja, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Irmãos, há muitos gigantes que se levantam, há muitos Golias que se levantam, mas Deus quer levantar muitos Davides, amém? E eu creio que muitos deles estão aqui, Davides e Davidas, amém? Eu tinha uma irmã chamada Davínia, pode ser também, amém? Davínia, seja lá, Deus quer levantar homens e mulheres cheios de unção, de coragem, amém? Sabem quem são, em quem estão, amém? Irmãos, é bom que nós possamos perceber a nossa identidade, amém? E o que faz parte da nossa identidade, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, nós somos, na verdade,
príncipes e princesas, nós um dia iremos reinar com Cristo. Deus deu-nos a sua força, Deus deu-nos o seu poder, Deus deu-nos o seu Santo Espírito, e se ainda não recebeu uma unção dobrada, é a altura de buscar, porque a obra vai ser feita na unção e no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda às nossas fraquezas, ajuda, na verdade, muitas vezes quando estamos desencorajados, nos dá aquele vigor, aquela coragem para nós fazermos a obra de Deus neste lugar. Que a luz da igreja, que a luz do crente, na verdade, possa, na verdade, cada dia mais ser uma luz maior, possa, na verdade, radiar para aqueles que estão à nossa volta, que as pessoas possam ver a diferença entre o que serve a Deus, entre aquele que tem, na verdade, esta segurança, esta confiança, e aqueles que não conhecem a Deus, que não têm. Não haja como um descrente, não haja como, na verdade, um infiel, mas haja como um filho e uma filha de Deus que você é. Amém? E Deus mais ainda diz que nós somos embaixadores, nós somos representantes deste Deus tão grande e tão maravilhoso. Vamos ler o versículo 44. Amém? Diz assim: disse mais o filisteu a David: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. David, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti. Veja, eu vou a ti. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Sabe o que é que Paulo diz? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Irmão, viver para Deus, para a glória do Senhor. Amém. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não foi a mim, foi a Deus. Isto é uma coisa com Deus. E Deus vai tratar da afronta que é feita contra ele. Amém. Hoje mesmo, verso 46, o Senhor te entregará na minha mão. E far-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação. É isto que às vezes nós não sabemos, irmãos. Como congregação, como igreja. Amém. Irmãos, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, a nossa luta não é com espada, amém? Nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor, amém? David não se intimidou, David não recuou, na verdade, mas David, na verdade, ele manteve a sua confiança no Senhor, na sua palavra e nas suas benditas promessas, amém? Glória a Deus. David entendeu e deixou bem claro que aquela não era uma ofensa contra ele, era uma ofensa contra Deus. Quando alguém vem contra ti, não está vindo muitas vezes contra ti, está vindo contra o Deus que está em ti. Amém? Aquilo que tu representas. É verdade que muitas vezes o crente quer ser mais fiel, o crente que na verdade muitas vezes irrita as pessoas que estão à nossa volta. Amém? O crente quer ser fiel, o crente quer viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida limpa da imoralidade. Na verdade, muitas vezes aqueles que estão à nossa volta, na verdade, aqueles que cada vez mais têm uma boca suja para falar de imoralidade, para falar da vida e das suas aventuras, vão tendo a ir por acolá fora do casamento. Irmãos, mas nós queremos, na verdade, mostrar a diferença. Amém? Lembro quando eu trabalhava na minha vida secular, ainda era um jovem, assim para a obra, pronto, agora eu considero-me sempre jovem, né? Já tenho 53, mas assim para a obra com 31, assim para o Instituto com 29, lembro-me, para aí quando eu tinha 25 anos, trabalhei durante 10 anos no CTT, Correios de Portugal, e lembro quando tínhamos, era um departamento lá no Algarve, bastante grande, tínhamos lá mais de 40 pessoas a trabalhar, e muitas vezes de manhã todos juntos ali, e lembro muitas vezes, eles começavam a falar das asneiradas, e eles chegavam, vamos lá todos, está aí um menino, está aí o Tony Jorginho, eles diziam, é o Tony Jorginho, é brincadeira, né? E mudavam de conversa, eles próprios mudavam de conversa, amém? Vamos parar com isto que ele não gosta, né?
Era um jovenzinho, alguns tinham 40, outros tinham 50, muito mais velhos do que eu. Mas aos poucos, amém, eles próprios começaram-se também a moderar, amém. Eles lá quando estavam juntos eram todos muito fortes, mas depois individualmente, muitas vezes nos seus problemas familiares, ainda levei alguns à igreja e houve um, na verdade, cuja filha depois também aceitou o Senhor, foi batizada na nossa igreja e graças a Deus, amém. Mas irmãos, a glória é para o Senhor. Mas irmãos, vamos em frente, não vamos intimidar, vamos mostrar a diferença, não vamos ser igual a eles, mas vamos mostrar a diferença, vamos viver uma vida que agrada a Deus e vai fazer a diferença. As pessoas no tempo da altura, na altura do aperto, sabem em quem confiar, sabem a quem recorrer. Vão-te bater à porta, como à minha porta foram bater muitas vezes, e eu não era pastor, era um funcionário, era uma pessoa simples, normal, mas é isso, irmãos, Deus usa pessoas simples no seu dia-a-dia, no seu trabalho, Deus usa e vai continuar a usar, amém? Não pensem que é o pastor que vai ganhar a cidade toda para o Senhor, mas todos juntos, com a orientação do Espírito Santo, com a orientação do Senhor também, com a minha ajuda, da nossa família pastoral, vamos todos dar as mãos e todos vamos ser uma influência para aqueles que estão à nossa volta. Vamos ser uma influência. Amém. Eles têm problemas, o inimigo tem afrontado este povo, tem posto ideias depressivas, tem posto ideias de suicídio, e ainda na semana passada estava na padaria, estava a dizer, olha, morreu fulano de tal, 37 anos, e o pai já tinha feito igual, e irmãos, é um espírito que anda aí de suicídio, de destruição, irmãos, há tanta gente oprimida, gente com curso superior, na verdade, mas vamos orar, irmãos, vamos interceder pelas famílias de Montemor, vamos interceder por esta cidade, vamos interceder por estas famílias, irmãos, e quando há pessoas, na verdade, à nossa volta, na verdade, que olham para nós, vemos que somos pessoas confiantes, pessoas que, na verdade, tratam Deus por tu, ou têm, né? Vamos dizer assim, têm intimidade com Deus, é isso que quer dizer, elas vão pedir ajuda. Olha, ajuda-me, orem lá na vossa igreja por mim, ora lá por mim, vai lá à casa orar por mim. Ah, mas nem o pastor, nem usurpar o lugar do pastor. Não, nós somos um corpo. Amém? E se o pastor tiver que ir, ele vai. Amém? Mas Deus quer usar a cada um. Porque Ele já tem dado capacitação, autoridade, Ele tem-nos dado o Espírito Santo. Se não consegue ainda, pode sair junto. E estou aqui disponível para ir-vos ajudar numa visita, tudo isso. Estamos aqui para servir a Deus juntos. Mas esta igreja vai crescer nesse tipo de situações. Amém? Temos programado lá para princípio de julho, exatamente, julho, uma campanha com Jesus é a resposta, e depois iremos para a semana trazer datas mais concretas. Mas, irmãos, vai ser aqui, os cultos vão ser todos aí na rua, não vai haver cultos cá dentro, mas é verdade, irmãos, vai dar um pequeno impacto na cidade, mas não vai trazer muita gente a Jesus. Ajuda todos os processos, mas é no dia-a-dia, nestes contactos, nestes relacionamentos, que nós vamos ganhando confiança e as pessoas vão se aproximando, vão vendo o poder de Deus operar nas suas vidas e vão começar a querer, a glorificar, a cultuar o Deus que operou nas suas vidas. Amém. Não se intimides, porque a unção do Santo está na nossa vida. Amém. Aleluia. Sabe uma coisa? Todos nós conhecemos a história, a determinada altura, Davi, Saúl, ele quis dar uma ajudinha. Olha, pega a minha armadura, vais lá, mas pronto, olha, leva a minha armadura. Sabe uma coisa? Davi rejeitou a armadura do rei Saúl para aquela batalha. Amém? Irmãos, isto prova alguma coisa, irmãos. Amém? Prova que ele não estava confiante na armadura do rei, ele não estava confiante na espada do rei, nem na lança do rei, nem no escudo do rei, mas ele simplesmente foi à batalha com uma funda na sua mão, amém? E 5 pedras, 5 seixos que ele tirou do ribeiro. Irmãos, ele avançou, louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, o Senhor nos quer ajudar. Verso 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com David, apressou-se David e correu até o combate, e encontraram-se com o filisteu, e David meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Isto dá-nos e ensina-nos uma lição
poderosa. Amém? Aleluia. Veja como David, ele pôde confiar no Senhor. Amém? Alguém diz que era difícil não acertar no gigante, né? Mas a verdade é que o gigante tinha um capacete, amém? E só tinha uma pequena fresta ali, talvez, ali para o nariz, ali uma parte ali, amém? E foi exatamente ali que David, amém, com a unção do Senhor na sua vida, o acertou no ponto vital. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma coisa nós aprendemos, é que ele cai de joelhos. Amém? Ele cai para a frente de joelhos. E a Bíblia diz que um dia todos irão, a todos aqueles que afrontarem ou não o nome do Senhor, irão se dobrar o seu joelho diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Este jovem pastor tornou-se o rei, podemos dizer assim, mais famoso de Israel mais tarde. Amém? Aleluia. David tinha sido amesquinhado, desvalorizado por todos. Irmãos, ele foi desvalorizado, na verdade, por todos. Pelo rei, pelos soldados, até pelos da sua própria família. Sabe? Até pelos da sua própria família, ele foi amesquinhado. Tu não consegues. Quem és tu? O que é que tu pensas que és? Oh, irmão, não deixe estar. Ainda que algum crente possa dizer alguma palavra, às vezes infeliz, que possa magoar o seu coração, não se agarre a essa palavra, está bem? Faça favor de não se agarrar a essa palavra. Amém? Que às vezes nós somos um bocado destravados e não pensamos com uma mente espiritual. Às vezes somos muito carnais e muito humanistas e muito na lógica. Mas nós, amém? Não perca a fé, não perca a confiança. Mas se o Senhor fala alguma coisa à sua vida, avance, porque Deus vai lhe dar vitória. O teu gigante vai ser vencido. Não te atemorizes, não tenhas medo dos teus gigantes, amém? Não te deixes, na verdade, não desanimes por alguma palavra até de um irmão, carnal ou crente, que às vezes, o que é que tu pensas que é? Vais a alguma coisa, mas melhor vai para casa, vai lá ao culto e deixa de lá de andar aí. Tem calma, se o Senhor fala, se o Senhor chama, se Ele, na verdade, Ele te dá visão para ires em frente, vai no nome de Jesus, porque o teu gigante vai ser derrotado em nome do Senhor. O Senhor quer dar vitória, o Senhor nos quer surpreender, porque a vitória não é nossa, a vitória é do Senhor. Amém? Então, para venceres o teu gigante, seja ele qual for, pensa e foca-te, na verdade, naquilo que tu és, naquilo que Deus é na tua vida e naquilo que tu és com Deus. Não te atemorizes. Muitas vezes ficamos bloqueados, ficamos paralisados, perdemos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida porque temos medo de avançar, temos medo de arriscar, temos medo de nos expor. David expôs-se. Ele aproximou, diz que houve um momento em que o gigante se aproximou e ele se aproximou, tiveram aí quase face a face, para aí, alguns comentadores dizem para aí 3 metros de distância um do outro, outros dizem mais, não sabemos bem, amém? Mas diz que a determinada altura eles se aproximaram, irmãos, mas ele foi confiante. Lembro-me um dia, alguns anos atrás, já muitos, não estava na obra também, nós fazíamos evangelização num bairro de tráfico de droga lá em Portimão, no Algarve, era conhecido como o supermercado do Algarve de droga. E havia lá uns dealers, havia lá uns traficantes, e a maior parte eram africanos, cabo-verdianos, e havia lá um muito enorme, era um homem com uns 2 metros de altura. Mas aquele ele estava tão drogado, mas visto que o demónio estava na vida dele. E ele vem-se aproximando de mim, assim com os olhos muito arregalados da droga e dos demónios, e olha para mim dizendo: tu não tens medo de vir aqui? E assim, não, porque eu estou protegido. Disse-me só isso: não, porque eu estou protegido. E continuei lá. E ele começou a recuar. Ele começou a recuar, fugiu aí uns 100 metros, andando para trás. Irmãos, às vezes temos que olhar o inimigo na cara mesmo. É um homem de 2 metros.
enorme. Olhava para mim, o que é que vais aqui fazer? Tens medo de estar aqui assim? Não, porque eu estou protegido. Não argumentei mais. Não disse mais nada. E ele foi embora. Irmãos, o diabo quer nos afrontar, mas Deus tem vitória, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. Maior é o que está conosco. Vence o teu gigante em nome do Senhor.